Você perde o controle diante da comida algumas vezes? Come exageradamente sem conseguir parar, mesmo sabendo que isso pode te trazer prejuízos? Você sofre de compulsão alimentar? Então esse vídeo é para você. Clique no link aqui no perfil e vem comigo. Olá, aqui é a Jamile Sec e eu tô aqui para mais um episódio Pense Forte TV. E hoje a gente vai conversar sobre compulsão alimentar, um problema que atinge milhares de pessoas, algumas de maneira mais grave, caracterizando um transtorno alimentar que precisa de um tratamento multidisciplinar mais intensivo, e outras, no entanto, de maneira mais sutil. Essa pessoa também tem prejuízos, mas muitas vezes ela não busca tratamento porque esses prejuízos, embora incômodos, também são sutis, e fazem com que a pessoa vá conduzindo sua vida dessa maneira sem se dar conta dos prejuízos que está causando para a própria saúde e para a estética em si. O que é compulsão alimentar? São episódios onde a pessoa ingere uma grande quantidade de comida e depois acaba se sentindo culpada ou então um mal-estar fisiológico no estômago, enfim. Quando a pessoa induz ao vômito após esses episódios, caracteriza um transtorno alimentar, que é o conhecido como a bulimia. Em outros casos, a pessoa não provoca essa indução de vômito, mas ela acaba tendo, a longo prazo, um ganho de peso considerável por fazer esse abuso alimentar. Esses episódios de compulsão alimentar, eles vão sendo reforçados pelo prazer momentâneo que esse ato provoca. E isso faz com que esse comportamento seja repetido. Ele se torna vicioso. Deixa eu explicar para vocês como que acontece. Nós temos no cérebro uma área de recompensa, onde nós sentimos muito prazer quando a gente ativa essa área. É a mesma área ativada quando uma pessoa faz uso de drogas, cocaína, maconha e uma série de outras drogas. É essa área do cérebro que é ativada. Por isso que a pessoa sente um prazer enorme e ela acaba repetindo o ato em busca desse mesmo prazer. Com a alimentação acontece o mesmo processo. E tem alguns alimentos, como por exemplo o doce, o açúcar, que ele age justamente nessa região de prazer do cérebro. Então, na hora que a pessoa acaba ingerindo essa grande quantidade de comidas, muitas vezes comidas doces e gordurosas, ela gera um prazer momentâneo muito grande. E ela tem um alívio do sofrimento que ela está sentindo, da ansiedade. Isso faz com que fique registrado no inconsciente que é um ato que gera prazer e alívio. Em outros momentos, onde ela sentir a necessidade desse prazer, onde ela se sentir triste, ansiosa, ela vai recorrer a esse ato de comer compulsivamente em busca desse prazer momentâneo. E acaba criando com isso um ciclo vicioso, que precisa ser interrompido para que a pessoa não tenha prejuízos mais graves. Se você está em dúvida se isso pode estar acontecendo na sua vida, se você está sofrendo de compulsão alimentar, eu vou falar agora alguns sinais que caracterizam um quadro de compulsão alimentar. Ingerir uma quantidade excessiva de comida, mesmo quando não tem fome. Comer até se sentir desconfortavelmente cheio ou agoniado. Esconder hábitos alimentares devido a vergonha ou embaraço. Ou seja, os episódios de compulsão alimentar geralmente acontecem escondidos, longe dos familiares. Comer constantemente enquanto houver comida disponível. Comer quando está sob pressão ou se sente psicologicamente diminuído. Sentir-se envergonhado ou culpado durante ou depois um episódio compulsivo. Exprimir repugnância em relação a hábitos alimentares, o peso, o corpo ou a própria aparência. E apresentar uma autoestima rebaixada. Muitas vezes as pessoas não assumem para si próprio que estão sofrendo de compulsão alimentar, porque elas começam a utilizar mecanismos de defesa que justificam esse comportamento. Porque, no fundo, elas têm medo de abandonar esse ato que gera prazer momentaneamente. Então, entra num processo de auto-engano. E um dos mecanismos de defesa é o que a gente chama de racionalização. É justamente justificar para si mesmo e para os outros o porquê de estar comendo excessivamente. Então, ela começa a criar teorias que justifiquem isso. Passei muito tempo sem comer, estava com muita fome,
Até mesmo nos casos mais graves de transtornos alimentares, como bulimia, por exemplo, a pessoa usa desse mecanismo de defesa para justificar a indução ao vômito. Muitas vezes ela diz que comeu exageradamente, estava se sentindo muito mal e precisou vomitar para ter um alívio. E ela começa a justificar esse ato como sendo algo normal, o que na verdade não é e que pode trazer inúmeros prejuízos. Mas hoje o nosso foco não são transtornos alimentares graves, como anorexia, bulimia, vigorexia. Isso é assunto para outro vídeo. Hoje nós estamos falando de quadro de compulsão alimentar que acontece com inúmeras pessoas e não caracteriza um transtorno psiquiátrico. Outro mecanismo de defesa que costuma aparecer é uma reação reativa. E as pessoas começam a criar algumas crenças também que embasam esse comportamento. Por exemplo, a crença de que pessoas que cuidam da alimentação, que têm autocontrole, são chatas. Já escutei muito mulheres comentarem isso. Ah, mas essas mulheres que ficam cuidando da alimentação, são muito chatas, ficam regulando. Eu gosto de ter prazer, eu gosto de matar à vontade. Isso são crenças que vão sendo elaboradas muitas vezes para justificar esse comer excessivo. Não esquecendo que isso vai trazer consequências. Vai ter um ganho de peso, o que faz com que a pessoa tenha um efeito negativo na própria autoestima, nas relações com as pessoas e vá piorando a relação que ela estabelece com a comida. Se você se identificou com esse quadro de compulsão alimentar ou conhece alguém que pode estar passando por isso, eu vou te ensinar agora um método com alguns passos que podem ser seguidos para ajudar a pessoa a quebrar esse ciclo vicioso da compulsão alimentar. O primeiro passo é informação. Quanto mais informações você tiver a respeito da compulsão alimentar e dos alimentos que você ingere, melhor. A informação ela não é suficiente para mudar esse quadro, mas ela é fundamental. É o que vai subsidiar a mudança e vai te dar condições de saber o que você está fazendo com o teu próprio corpo. O segundo passo é identificar os gatilhos que te levam a esse comportamento de compulsão alimentar. Esse passo ele é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil, mas ele é fundamental para a mudança. Ele é o passo-chave para a mudança. Você tem que entender como que começa. É um pensamento que te leva a esse comportamento? É um estado emocional? Ansiedade, tristeza, depressão? O que faz com que você comece a pensar muito em comida e se comportar de maneira compulsiva diante da comida? Identificando esses gatilhos, você vai ter condições de quebrar esse padrão comportamental. E ao invés de comer quando você estiver triste, você pode buscar outros recursos que sejam mais funcionais e não envolvam o ato de comer. O terceiro passo é muito simples. Procure não ter comidas tentadoras em casa. Quanto menos doce, menos comidas industrializadas, menos comidas gordurosas e de fácil acesso você tiver dentro de casa, mais você vai conseguir resistir às tentações. O quarto passo é você ter muito claro na tua cabeça de que quem controla a tua vontade é você e não é ela que te controla. Nós temos essa capacidade de controlar. Afinal de contas, nós controlamos vontades fisiológicas. Diferente dos animais, nós temos um comportamento onde nós controlamos o nosso ato e a gente espera até o momento certo e apropriado para fazer certas necessidades. Ou seja, nós temos controle sobre a nossa vontade, tanto fisiológica quanto as mentais. O quinto passo é coma devagar. Sinta o sabor do alimento, mastigue bastante. Porque você sabe que se você comer rápido, você vai acabar comendo mais, até sentir-se saciado. E como num episódio de compulsão alimentar, esse sentimento de saciedade ele demora a aparecer, e enquanto isso a pessoa come exageradamente, então você precisa cortar esse processo. E você corta esse processo comendo devagar e mastigando bem os alimentos. O sexto passo é você cortar aquele ciclo doce-salgado, doce-salgado. Geralmente, quando nós terminamos de comer um prato salgado, nós associamos e temos vontade de comer algo doce. Para você cortar esse ciclo, você tem que colocar um sabor diferenciado aí no meio, que pode ser um amargo, por exemplo. Você pode tomar um café e aí você corta esse padrão, fazendo com que a vontade de comer doce após o almoço diminua. Essa é uma dica valiosa. Sétimo passo, se você costuma seguir dietas restritas, você tem que reservar alguns momentos, e uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, para você comer o que você gosta e o que você tem vontade.
Afinal de contas, restrição alimentar leva à compulsão alimentar. E isso é um processo psíquico e fisiológico também. Afinal de contas, o teu corpo pode estar sentindo falta de alguns nutrientes e quando você se deparar com uma mesa cheia de comidas, você vai perder o controle, porque o teu corpo vai querer o máximo possível que ele conseguir em prol dessa falta com que ele está vivendo diante da tua dieta extremamente restrita. O 8º passo é você trocar o não posso por não quero. Quando a gente diz que não pode fazer algo, a gente desperta uma vontade extra de fazer aquilo e um sofrimento, porque a gente gostaria, a gente queria fazer aquilo, mas acredita que não pode. Na verdade, você pode. O que você tem que avaliar é se você deseja fazer aquilo ali. Você deseja comer compulsivamente? Você deseja ganhar peso? Ou você não deseja, ou você não quer isso para você. Então é isso que você tem que lembrar. Esqueça o não posso, é não quero. O 9º passo é muito importante. Você tem que cuidar da sua vida e ter várias fontes de satisfação. Afinal de contas, um dos motivos pela qual nós comemos é busca de satisfação, de prazer. E a comida é um prazer fácil, acessível. Se a gente está com uma vida insatisfatória, se você não está feliz no teu trabalho, no teu relacionamento, você vai buscar prazer aonde? Na comida? Então é isso que você tem que cuidar. Busque prazer na tua vida, em várias áreas dela, profissionalmente, pessoalmente, familiar. Busque prazer e a tua necessidade de comer vai diminuir. E o 10º e último passo é você conhecer a estratégia do Mindfulness. Eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, sobre esse assunto, mas eu vou dar uma dica rápida aqui para vocês sobre o que é o Mindfulness. Mindfulness é consciência plena. É você tentar manter-se no presente a todo momento, sentindo prazer, satisfação no que você está fazendo. E não ficar remoendo o passado, nem ficar pensando no futuro constantemente. É um ato de estar presente no aqui e no agora. Isso diminui a ansiedade e, consequentemente, vai diminuir a vontade de comer. É um exercício de meditação ativa, né, de estar presente no presente e conseguir manter controle dos teus desejos, impulsos e falta de controle. Bom, esses são alguns passos para você lidar com a compulsão alimentar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta esse vídeo, compartilhe, pode ter mais pessoas precisando saber desses passos e ter consciência de como lidar com a compulsão alimentar. E não desligue, que tem uma dica super valiosa com a Daisy da Formédica. Fique aí e não esqueça, pense forte. Olá, meu nome é Daisy, sou farmacêutica e hoje eu trago mais uma dica preciosa para você que está em busca de algo para acelerar o seu metabolismo. É o Raspberry Ketone, uma substância presente nas framboesas vermelhas, responsável pelo aroma adocicado das mesmas. Mas o grande diferencial do Raspberry Ketone é que ele atua como um regulador da adiponectina, um hormônio produzido e secretado pelas células adiposas que circulam em altos níveis na corrente sanguínea e faz com que o corpo se comporte naturalmente como magro. Pessoas magras possuem níveis elevados de adiponectina, ao passo que quando se ganha peso, além dos níveis desse hormônio diminuírem, ele ainda pode funcionar não apropriadamente, fazendo com que acumule gordura em outras partes do corpo. O Raspberry Ketone tem poder de termogênese natural, sem riscos cardiovasculares, podendo ser associado a outros fitoterápicos com resultados termogênicos excelentes. A dosagem usual do Raspberry Ketone é de 100 mg 2 vezes ao dia, o que equivale a 90 kg de framboesa. Consulte seu médico ou nutricionista. Muito obrigada por hoje. Eu vejo você no próximo vídeo com mais uma dica. E lembre-se, seja ainda mais feliz.
E aí, galera, estão gostando dos vídeos? Então não esqueçam de se inscrever no canal aqui em cima. E se quiserem ter mais informações a respeito do programa Pense Forte, as nossas redes sociais estão aqui embaixo. E assistam também os nossos outros vídeos aqui ao lado, beleza? Vem pensar forte comigo!